Boas-vindas a mais um episódio da nossa jornada, e aqui à frente já temos o posto de fiscalização de Vacaria. No capítulo anterior, cruzamos a divisa dos estados irmãos, deixamos Santa Catarina e chegamos ao Rio Grande do Sul, um estado que respira tradição, história e beleza em cada canto. Aqui nessa nova etapa da jornada, cada estrada nos levará a um novo cenário. Cada cidade guardará uma história que descobriremos aos poucos, pois o solo gaúcho recebe a todos com a força de sua tradição e a hospitalidade do seu povo. Vamos conferir como será a nossa viagem hoje? Conheceremos Vacaria passando pelo Distrito Industrial e Perímetro Urbano, através da BR-116, totalizando 37 quilômetros. Que essa jornada seja repleta de descobertas, boas surpresas e belas paisagens. Agora é só seguir em frente e deixar que o Rio Grande do Sul revele seus encantos pelo caminho. Somos Denise e Brito e estamos aqui, dispostos a te levar para viajar conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. Os nossos passeios são gravados em alta definição e sugerimos assistir em dispositivos compatíveis para que possa garantir a qualidade máxima das imagens. Estamos entrando na região de Campos de Cima da Serra. Vamos ver do que se trata? Vou pesquisar aqui rapidamente e te trago essa informação. Aproveite a paisagem e eu já volto, tá ok? Pesquisei aqui de maneira resumida sobre os Campos de Cima da Serra. Vamos lá? Trata-se de uma região localizada na parte mais alta do Rio Grande do Sul, no extremo nordeste da região sul do Brasil, banhada pelos cânions dos Aparados da Serra e pela Serra Catarinense, o que inclusive trouxemos no capítulo anterior, lembra?
Pois então, essa vasta área possui passagens deslumbrantes e seu clima característicos de altitude, até porque, geograficamente, a região é marcada por uma topografia diversificada, com altitudes que variam entre 700 e 1.400 metros acima do nível do mar, o que proporciona também vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Além da sua riqueza natural, os Campos de Cima da Serra trata-se de uma rota turística composta por 14 cidades que preservam uma rica herança cultural refletida nas tradições gaúchas e na influência da colonização europeia, especialmente a italiana e a alemã. Essa fusão de culturas se manifesta em festas típicas, culinária regional e arquitetura peculiar, adicionando um charme único à região. Ou seja, é uma rota turística muito parecida com o nosso Vale Europeu, com o Vale do Contestado, com a região do Alto Vale, todos os que citamos nos capítulos anteriores desde que partimos da nossa casa em Indaial. Se não viu ainda, recomendo que assista para se inteirar melhor aqui do assunto que trazemos à pauta de hoje. As cidades que compõem a região dos Campos de Cima da Serra são Bom Jesus, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, Esmeralda, Ipê, Jaquirana, Lagoa Vermelha, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e Vacaria. Ao visitar a rota turística dos Campos de Cima da Serra, os turistas encontram suas grandes estrelas, que são os cânions e o Parque Nacional dos Aparados da Serra. Além disso, a região também oferece outras opções como cachoeiras, trilhas, passeios a cavalos e boas opções para quem curte ecoturismo, aventura e turismo rural. Bem, agora que já entendemos um pouco sobre a dinâmica da região dos Campos de Cima da Serra, me conta aqui nos comentários se já conhecia ou se aprendeu um pouco junto com a gente sobre essa parte do nosso passeio, porque eu devo confessar, por nós dois aqui, que desconhecíamos e além de aprender um pouco mais, ter a oportunidade de ceder o banco do passageiro para que possa viajar em nossa companhia pelo sul do Brasil, conhecendo, vendo ou revendo lugares marcantes, cheios de histórias com pura geografia na veia, é muito gratificante. Por isso te pedimos para seguir nessa carona até o final deste episódio, pois ainda temos muitas descobertas pela frente. Dito isso, agora vou buscar informações sobre Vacaria. Me aguarde, ok? Já volto.
Olha quem encontramos novamente. Estamos ultrapassando este caminhão pela segunda vez. A primeira foi quando estávamos chegando a Lages e esse motorista nos auxiliou na ultrapassagem. Inclusive, chamamos a atenção da nossa audiência para a importância de conhecermos a comunicação nas estradas. Lembra disso? Está registrado lá no capítulo 5 da jornada. Certamente, durante a nossa passagem pelo centro de Lages, ele seguiu em frente e agora o alcançamos. Viajar de carro é isso. É cansativo? Muito. Não estou falando que é fácil, mas é prazeroso, porque momentos assim como este ficam marcados. Mas me conta aqui nos comentários se também gosta de viajar de carro ou prefere avião em qualquer circunstância. Para nós, avião só se precisar chegar rápido ou se o destino for muito distante. Fora essas duas opções, é estrada sempre. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Aqui adiante está o Portal de Vacaria e já chegando no distrito industrial da cidade.
À nossa direita temos as instalações da Vinícola Campestre, que oferece degustação e venda dos seus produtos. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Vacaria está localizada no Nordeste rio-grandense, a uma altitude de 971 metros acima do nível do mar e uma distância de 240 quilômetros da capital Porto Alegre. Em 2022, a cidade contava com o apoio de 65 mil vacarienses, ou vacarianos, como são chamados seus habitantes. Atenção, radar fixo, velocidade 40.
Estamos na principal cidade da região dos Campos de Cima da Serra. Conhecida como a Porteira do Rio Grande, se destaca por sediar o Rodeio Crioulo Internacional, um dos maiores eventos da cultura gaúcha, reunindo expressões artísticas, campeiras e tradicionais. No entanto, sua economia e identidade vão além do tradicionalismo. O ecoturismo, o cultivo das maçãs, flores e grãos também possuem grande importância para o município. O nome Vacaria vem do castelhano vaqueria, que era o nome dado às grandes extensões de campos naturais onde os jesuítas criavam gados. O território foi um importante ponto de passagem aos tropeiros que contribuíram para o povoamento do sertão de Vacaria. A fundação da cidade está diretamente ligada a esses viajantes que buscavam gados e terras. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Quando o Rio Grande do Sul teve a sua primeira divisão administrativa, o município já fazia parte desse contexto, era vinculado a Santo Antônio da Patrulha sob o nome de Freguesia de Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria. Em 1850 foi elevada à categoria de cidade. Existe uma lenda muito conhecida que envolve o achado misterioso de uma imagem de Nossa Senhora, um fato que teria influenciado a fundação da cidade. Conta-se que em tempos antigos, tropeiros e viajantes que cruzaram a região encontraram no meio dos campos uma imagem de Nossa Senhora. Impressionados, decidiram levá-la a um lugar seguro, mas estranhamente a imagem desaparecia e voltava a surgir no mesmo ponto onde havia sido encontrado pela primeira vez. Os habitantes da região interpretaram isso como um sinal divino e planejaram construir ali uma capela em homenagem à santa, dando origem à Freguesia de Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria, nome original do município. Essa lenda reforça a religiosidade e o misticismo da cidade, além de ser um símbolo da fé e da tradição que marcaram a ocupação da região. Atenção, radar fixo, velocidade 40.
radar fixo, velocidade 60. Como atrações em Vacaria, temos o Rodeio Crioulo Internacional, que é um evento que acontece todos os anos no mês de outubro. Tem o Vale do Rio Pelotas, o Mercado Municipal, que funciona apenas aos sábados, das 6 às 12 horas. Tem o Parque das Cachoeiras, que funciona das 9 às 20h30. A Catedral Nossa Senhora da Oliveira, que é aberta à visitação diariamente. Tem o Centro Cultural Marcos Palombini, que é a única obra de Oscar Niemeyer no estado. A Vinícola Campestre também oferece visita guiada aos vinhedos e degustação de vinhos e espumantes. E tem a Fazenda do Socorro, com funcionamento às quartas e sábados. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Vacaria, com sua rica história e tradição, se revela como um destino que une passado e presente em perfeita harmonia. A cidade, que um dia foi ponto de passagem aos tropeiros e cenário de lendas como a da imagem de Nossa Senhora, hoje se destaca pelo turismo, pela pecuária, pela produção agrícola, mantendo viva a sua identidade ao longo dos séculos. Ao final deste passeio por Vacaria, fica a certeza de que essa cidade é muito mais do que um ponto no mapa. Entre a grandiosidade dos campos de cima da serra, as marcas da história e a força das tradições, Vacaria se revela como um lugar onde o passado e o presente caminham juntos. Seguindo viagem, levamos não apenas as imagens das paisagens e das ruas que percorremos, mas também a essência de um povo que construiu sua história com trabalho, fé e coragem. E assim, com a certeza de que suas histórias e encantos continuarão a nos acompanhar pelo caminho, seguimos contando com a tua presença nas próximas caronas. Afinal, é uma alegria incomensurável poder te levar a viajar conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve.